Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Hoje eu quero falar sobre o conselho de um sogro, Jetro, sogro de Moisés. Moisés saiu fugido do Egito e foi lá para a terra de Midian. E aí depois você procura aí quem foi Midian e depois quem foi os midianitas. Moisés teve que fugir e lá para a terra de Midian. Chegou lá e encontrou Jetro, seu sogro, com as suas filhas, e casou com uma de suas filhas, Zípora. Moisés tinha um chamado de Deus. Deus o chamou lá no Monte Sinai, ali, no Monte Sinai, falou com ele, quando ele pastoreava as ovelhas de Jetro, seu sogro. E aí ele teve que voltar para o Egito para tirar o povo de Israel que estava na escravidão. Quando Moisés vinha caminhando para a terra de Canaã, levando o povo para a terra de Canaã, terra da promessa, terra que manda leite e mel, Moisés teve que passar pelo deserto, período de 40 anos, caminhando pelo deserto, para poder levar o povo para a terra de Canaã. Para o povo chegar em Canaã, ele teve que passar pelo deserto. E aí o povo era muito, mais de 600 mil pessoas, quase 1 milhão, acho que mais de 1 milhão de pessoas, entre mulher e criança, dá muito mais de 1 milhão. E aí é onde entra o Jetro. Aí o Jetro veio trazer a Zípora com os filhos, era a esposa de Moisés, e aí estava no acampamento no deserto, no meio do deserto, Moisés no acampamento, no meio do deserto. Aí Moisés estava sobrecarregado de serviço, que o povo vinha ter com Moisés, fulano fez isso, Moisés, fulano fez aquilo. Então Moisés tinha que atender o povo. E aí onde entra o sogro de Moisés, o Jetro. E aí Jetro deu uma olhada, quem sabe Jetro sentado numa... Jetro era sacerdote em Midian. E aí, lá atrás você vai ler lá em Gênesis, parece capítulo 14, você vai ler que Melquisedeque também era sacerdote. Então antes da lei tinha um sacerdote. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E Jetro também era sacerdote. Jetro também era sacerdote. E aí Jetro veio e olhou aquela cena ali, aquela dificuldade que Moisés estava tendo, o povinho, Moisés sobrecarregado e tal. Jetro viu isso. Jetro via que Moisés estava sendo sobrecarregado de serviço. Que Moisés... E aí Jetro vem e dá um conselho, ele é o sogro de Moisés. Está pegando um sol aqui. E aí daí Moisés ouve o conselho de Jetro. Qual foi o conselho de Jetro? Moisés, eu estou vendo que você está muito sobrecarregado de trabalho, de serviço. O povo vem e você não está tendo, lazer, você não está tendo mais, você não está tendo folga. Você vai fazer o seguinte, Moisés, você vai fazer o seguinte, Moisés, eu vou te dar um conselho aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai arrumar juízes para julgar esse povo. Você vai arrumar juízes para julgar esse povo. Você está muito sobrecarregado de serviço. Estou vendo que você está meio estressado. E você vai arrumar juízes, gente boa, gente que despreza a avareza, gente cheia, gente honesta, e deu lá as características das pessoas, pessoa boa mesmo, pessoa que não é caçador de confusão, gente boa mesmo, gente boa. E você vai pegar esse povo, vai fazer deles juiz para julgar as causas pequenas, só as causas grandes que você vai julgar. As causas mais impossíveis para os juízes vão julgar. E aí você vê o texto lá, escrito assim,
e Moisés deu ouvido à voz de Jetro. Quer dizer, ele acatou. Ele ouviu e deu ouvido. Ouvir é uma coisa, ouvir é entrar aqui e sair acolá. E dar ouvido é outra coisa. E lá está escrito que e Moisés deu ouvido à voz de seu sogro. E arrumou as pessoas, separou e deu. Aí nasceu os juízes. Os juízes. A ideia de governar já tinha vindo lá da Torre de Babel, Nimrod, primeiro governo humano e tal. Aquela ideia de governar já existia lá no Jardim do Éden e tal. Até no céu mesmo. O anjo lá foi criado para proteger da ideia de governo, né? Proteger da ideia de governo. Que era o ungido, foi criado para proteger. Dali nasceu o sistema de governo. Aí depois veio a Torre de Babel com Nimrod e tal. E agora o povo de Deus sai do Egito. E aí o Jetro, sacerdote e Midian, dá o conselho para Moisés e Moisés dá ouvido, filacata, e põe os juízes. Interessante que quando Moisés, um pouco atrás, quando Moisés acha pesado o seu cargo, quando ele acha pesado o cargo, porque quem viu isso aí foi o Jetro. Eu estou falando do conselho de um sogro, conselho de um sogro. E aí o Jetro viu isso. E eu lembro que, eu não sei, de repente Jetro chegou. Parece que Jetro não prosseguiu, não. Jetro não prosseguiu com Moisés, não quis comer a areia do deserto. Passar o deserto para ir para a terra. Parece que ele pelejou com Obabe, o seu cunhado também. Parece que Obabe falou, não. Então sacerdote Midian, sacerdote de quem? Será que Jetro era sacerdote de Deus? Mas o conselho, o Moisés acatou. E ouviu e deu ouvido o conselho de Jetro, seu sogro. Está vindo o sol está refletindo aqui. E aí foi assim, vamos comigo no deserto, para a terra de Canaã, passar o deserto? Não. Estou aqui só para te dar um conselho. Você se vira, eu vou voltar para Midian. Meu lugar é em Midian. Eu só estou aqui para te dar um conselho, você quer? Moisés foi e acatou o conselho. Aí está escrito lá, e Moisés deu ouvido à voz de Jetro. Eu lembro que Adão deu ouvido à voz de Eva. E deu o quê? Deu expulsão do jardim. Aí eu me lembro que Abrão deu ouvido a Sarai, sua esposa. Aí virou o quê? Virou um outro povo inimigo número 1 do cristianismo, que foi os descendentes de Ismael. Então, quando eu não sei se foi os descendentes, não estou lembrado bem, deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Quando Abrão deu ouvido à voz de Sarai, e aí teve outra família, outra geração de gente, que provavelmente se tornou inimigo também do povo de Deus. Aí se nós for ver lá na frente, nós vamos ver que os midianitas se tornou inimigo do povo de Deus, desse povo de Israel que Moisés tirava do Egito, levava a passar pelo deserto. E Jetro era sacerdote lá em Midian, os midianitas. E quem foi os midianitas? Quem se tornou os midianitas? Quem foi Jetro? E Moisés deu ouvido à voz de Jetro e constituiu juízes. E aí veio aquela juizada sem juízo. E depois mais na frente, através desses juízes, quando chegou na terra de Canaã, eles copiou lá e viu o povo, os reis, só nós que é rei também. E aí veio a política, um povo aiado, tudo corrupto. Deu ouvido, e Moisés deu ouvido à voz de Jetro. Porque quando Moisés, lá atrás quando Moisés achou pesado o seu cargo, o que ele fez?
Ele foi falar com Deus. O que que Deus falou? Falou, não, Moisés, eu escolhi, foi você, rapaz. Eu escolhi você. Te dei toda a capacidade, toda a autoridade, todo o poder para você levar. Para você levar o povo. Não, estou achando pesado o cargo para abandonar. Então, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar 70 anciãos e vou pegar do seu espírito, Moisés, e vou colocar nos 70 anciãos. Mas é você. Quando Deus chegou e falou assim, Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso, que Deus é contigo. Gideão foi lá e chamou 30... foi lá e buscou 32 mil soldados. Deus falou, não, manda o povo voltar. O povo voltou quase tudo. Sobrou um restinho, manda o povo beber água. Aquilo que sobrou só uma mexerinha. Então, você está entendendo que onde eu quero chegar? Deus chamou você. Deus te dá força, capacidade, tudo. Não vai dar ouvido à voz de ninguém, não. Moisés deu ouvido à voz de seu sogro. Moisés deu ouvido à voz de Jetro. E aí virou essa juizada sem juízes que não valeu nada aquela aqui. Para que serviu aqueles juízes? Entendeu? Aí quando Jesus chegou no tempo tinha aqueles juízes lá corruptos lá que julgavam o povo. Às vezes você olha de um lado e eu estou vendo o outro lado do texto. Estou vendo o outro lado do texto. Quando Jesus foi realizar o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, aí a mãe dele falou assim, ó, Senhor, acabou o vinho. O conselho de Maria. Aí o que Jesus falou? Mulher, ainda não é chegada a minha hora, ó. Fica aí no seu canto, que a hora que chegou a minha hora eu sei. Então, entrando nesse ano de 2020, você que é um líder espiritual, ouvir conselho pode. Dar ouvido conselho, o bom é só o de Deus. Só o que vem de Deus. Você tem que ir lá buscar conselho de Deus. Tem os conselheiros? Tem. Mas que eu tenho que saber se o seu conselho está vindo de Deus. Será que o conselho de Jetro vinha de Deus? Hã? Será? Será que Jetro era sacerdote de Deus lá em Midian? Porque lá atrás nós vemos que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, está escrito lá, sacerdote do Deus Altíssimo. Agora Jetro não. Jetro era sacerdote em Midian. Lá não fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele deixa uma dúvida. Então o camarada chega, ô meu genrão, deixa eu te dar aqui um conselho. Meu sogro, vamos com nós para a terra de Canaã, servir a Deus verdadeiro, Deus do monte, Deus da montanha, vamos? Vamos? Não, eu tenho que voltar a cuidar das minhas ovelhinhas lá em Midian. Ó Babe, meu cunhado, vamos conosco, comer um pouco da areia do deserto, passar o deserto, atravessar o Jordão e entrar na terra da promessa, a terra que mana leite e mel, cunhado? Não, eu tenho que voltar para Midian. Jetro, vamos? Não, só quero te dar um conselho aqui. Você está entendendo? Você está entendendo? Moisés achou pesado o seu cargo. Foi falar com Deus, Deus falou assim, não, Moisés. Não, Moisés. Aí com muita insistência de Moisés, Deus falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar 70 anciãos e pegar do seu espírito e pôr nele. Ficou a mesma coisa. Agora vem o Jetrão, sogrão. Dá uma olhada assim, sentado debaixo de uma palmeira, uma rede armada, um copo d'água, uma água de coco. Dá uma olhada assim, sacerdote não sei de quem. Dá uma olhada assim, ei Moisés, você está sem lazer, hein? Você não está tendo tempo para nada, hein? Vou fazer o seguinte, vou separar um monte de obreiro aqui para você, para fazer o serviço para você e deixar você ir para a praia. Você está entendendo? Hã? Você está entendendo? Aí você vai e ouve o conselho, não sei de quem lá. Você está lembrado do profeta velho? Você está lembrado do profeta velho? Deus falou para o homem de Deus, vai e não guarda pelo mesmo caminho. Não bebe água, não come, não guarda pelo mesmo caminho, não dá ouvido a ninguém. Hã? E aí ele encontrou um
encontrou, vai lá e faz lá a minha obra. Ele chegou, fez a obra e pregou contra o altar, e contra o altar altar de Betel, né? Não me lembro mais. Sei que e aí seguiu e tal, parece que teve um camarada lá que ainda levantou a mão ficou dura e lourou. Não estou lembrado bem do texto e foi embora. Tinha uns rapazes lá, filho do profeta velho, foi, opa, e correu, foi lá chamar o pai. Rapaz, o bar da jumenta e vai lá e chama ele. Ó, meu pai está te chamando, e ele é profeta também, e é do bom, e é o melhor, porque é o profeta velho, tem conselho para você. Falou, não, Deus falou para mim que não volta. Não, voltou. Chegou lá o profeta, o homem de Deus sentado na mesa do profeta velho. Você viu o que é o Jetro? Pode ser muito bem ser representado pelo profeta velho. Vai te dar um... Não, vem cá, eu também sou homem de Deus, sou profeta de Deus, e eu não sei o que, eu sou veterano, eu sou... sou o melhor, e Deus falou comigo, você tem que voltar. Ah não, foi assim. Ele falou para os filhos dele abaldar o jumento. Bardo o jumento, porque eu vou atrás do homem de Deus. Ela bardou e foi contra o homem de Deus. Chegou lá e insistiu com ele. Até, não, eu também sou, e volta, ouviu o conselho, deu ouvido o conselho. Chegou lá que estava comendo pão, Deus usou de verdade, verdadeiramente, a boca do profeta velho. Falou, ó, um leão vai te matar no caminho, porque você deu ouvido. Você está entendendo? Você está entendendo? Essa mensagem aqui para 2020 é para você, guia espiritual, líder espiritual, líder espiritual, líder de igreja, de algum líder de alguma coisa, de alguma organização, de quem, da onde está vindo esse conselho. Ouve o conselho, antes de você dar ouvido ao conselho, antes de você executar aquele conselho, veja se ele vem de Deus. Veja se ele vem de Deus primeiro. Porque de repente você está achando que está vindo de Deus e não está vindo de Deus coisa nenhuma. E aí virou aquela juizada sem juízo, que não virou em nada, que não deu em nada, que não resolveu nada. Foi num tempo de... Aí os juízes veio julgar Israel num tempo de... Aí veio os juízes num tempo de problema, de dificuldade, onde o povo de Deus apostatou, foi só apostasia no tempo dos juízes. O juiz vinha e não resolvia nada. Até que veio o último juiz, que foi Samuel, né? Teve um tríplice ministério, né? Juiz, sacerdote e rei. E juiz, sacerdote e profeta. Samuel. E aí foi o último juiz. Então não deu em nada. Você viu Eli, o juiz, Eli? Então, você está entendendo? Você está entendendo? Então fica aqui esta mensagem para você, dirigente de igreja, ver de quem, da onde, vai procurar. Você viu o que Josué fez? Deus acreditou nos gibeonitas, fez um pacto com os gibeonitas. Ah, nós estamos vindo de uma terra distante, e papapá, olha nos pão bolorento, olha nossas vestes, fez um pacto com ele. Não foi consultar a Deus. Quando Moisés achou pesado seu cargo, foi consultar a Deus. Aí Deus arrumou 70 assim e tirou do espírito dele. Aí quando agora Moisés não está achando pesado nem nada, está trabalhando normalmente, o Jetro vem lá, não sei da onde, não sei se sogro vai gostar de genro por acaso. Aí o cara chega lá, não sei da onde, fugido do Egito, cata a filha dele, que ele criou com tanto carinho, e some com a filha dele. Aí vem o camarada e vai dar bom conselho para o genro. Não estou falando que sogro não gosta de genro, mas no princípio é difícil aceitar. O camarada catou sua filha, sumiu com ela. Você vai, no começo você não aceita, não. Estou falando assim que eu sou sogro também, né? Sei como é que é o negócio. É difícil, depois você passa a gostar do genro e tal. Mas no fundo mesmo, você ainda tem aquele negócio, levou sua filha. Quer dizer, dá sorte, né? Quando ele está tratando bem, está cuidando bem, né? Falando de sogro aqui, né? Deus é aquele que pega a sua filha para maltratar. Então, resumindo aqui a mensagem, cuidado com
conselhos. Cuidado com conselhos. De repente esse conselho está vindo de uma pessoa boa, que você acha que é de Deus, e de repente esse conselho não é... Eu não estou falando, também não estou querendo dizer aqui que aquele conselho de Jetro não vinha de Deus, não. Só estou pegando aqui aproveitando aqui pegando uma carona aqui com o texto, mas eu não estou dizendo, não estou falando que Jetro que ali não vinha de Deus, não. Só estou falando o seguinte, que deixa algumas dúvidas ali. Porque quando Eva deu ouvido o conselho, quando Eva deu ouvido à voz, quando Adão deu ouvido à voz de Eva, não deu nada que presta. Quando Abrão deu ouvido à voz de Sarai, sua esposa, também não deu nada que presta. E lá na frente, Jesus não quis a primeira ideia da Maria, o conselho não. Aí depois o segundo conselho de Maria foi bom, porque o conselho de Maria foi dado para o povo. Ó, faz o que ele mandar, faz tudo que ele mandar. Então o conselho para o povo foi bom, faz tudo que Jesus mandar, foi o que Maria falou. Mas o primeiro conselho de Maria, para Jesus, não, ele não aceitou, não. Falou, mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Porque ela já queria, o primeiríssimo milagre. Jesus apresentar ali para o primeiro milagre, apresentar o mundo com o primeiro milagre. E de repente Maria, mãe dele, ter a participação naquele milagre. Jesus não aceitou, não. Não, deixa isso aí. Não. Jesus estava dizendo o seguinte, Maria, peraí, sua vez vai chegar, mas é quando existiu o catolicismo romano, que começaram a te adorar. Eu não. Para mim, você é uma mulher como qualquer outro israelita. Deus valeu de você para mim nascer do seu ventre. Mas eu estou te chamando nem de mãe, eu estou te chamando de mulher. Mulher não é chegado a minha hora. Jesus falou para a mãe dele, não chamou de mãe, chamou de mulher. Mulher não é chegada a minha hora. O que eu tenho contigo? Ainda falou desse jeito, o que eu tenho contigo? Quer dizer, olha, vê de onde está vindo o conselho. Está vindo da sua mãe? Hã? Jesus rejeitou o conselho da mãe. Agora Moisés não tinha que avaliar o conselho do sogro? Jesus rejeitou o conselho de sua mãe. Agora Moisés não tinha que avaliar o conselho de sua... Quando Deus chamou Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso, que o Senhor é contigo. Gideão foi lá, chamou 32.000 soldados. Deus falou, está errado, manda os covardes e os medrosos voltar. Os covardes e os medrosos que voltou quase tudo, sobrou um restinho. Mas Gideão ainda está muito, leva o povo no ribeiro, no riacho, lá no rio, no córrego, e manda o povo beber. Aquele que abaixar a água igual um cavalo, assim, baixar, separa. E aquele que baixar, que beber igual um cão, lambendo com a língua, assim, isso você separa. Só deu 300. Atento, ó. Com 300 homens não era nada para vencer os inimigos, aquilo não valia nada. Mas porque Deus chamou você, rapaz. Deus chamou você. Deus chamou você, líder espiritual. Deus chamou você, pastor. Deus chamou você, dirigente eclesiástico. Deus chamou você. Com você. Agora, conselho, tem que ouvir. Dá ouvido, tem que ir primeiro lá para ver o que Deus vai falar. Se está vindo de Deus, se não está vindo, senão vira bagunça. Então eu vou ficando por aqui. Um abração aí, feliz 2020 para todo o pessoal aqui que acompanha aqui meu canal de mensagem aqui. Então tá, e feliz 2020.